Bom, eu vou apresentar para vocês hoje como integrar com o middleware de Split.io do Foundation Kit. A gente fez um pacote do Split.io que tem tanto um cliente quanto um middleware para facilitar nessa comunicação com o Split.io. E a motivação seria, bom, aqui eu tenho um serviço, que é um serviço já nos moldes do Foundation Kit. Então, tem a camada de serviço, tenho a minha camada de endpoint, a minha camada de transporte HTTP, eu tenho meu pacote main também, com os resources, tudo já assim no padrão do Foundation Kit. A motivação aqui seria, suponho que eu quero colocar um novo comportamento, só que eu quero liberar esse comportamento aos poucos, só para alguns usuários, ou não para o tráfego inteiro de uma vez. Ou então eu quero ter facilidade da rollback, coisa que se tivesse chumbado no código eu não conseguiria. Então, de exemplo aqui, eu vou colocar um novo comportamento, que é, ao invés de colocar hello, eu vou colocar hello world. E de alguma forma tem que escolher entre esses dois comportamentos. Então seria if alguma coisa, aí eu coloco esse novo comportamento. A questão é que como que a gente implementa isso? Se a gente olhar na SDK, então aqui no GitHub, arquivei, Foundation Kit, Split.io. Ele já tem uma interface client, que já tem uma função isFeature Enabled. Só que não é muito legal a gente usar isso aqui diretamente. Por quê? Bom, primeiro que a gente tem que passar o client por injeção de dependência, aí pode já complicar um pouquinho o código. E segundo que obriga a gente a extrair os usuários e os atributos. E às vezes no trecho de código que a gente quer colocar feature flag, isso não vai ser tão conveniente. Por exemplo, aqui é uma função para calcular uma mensagem ou alguma coisa assim. Às vezes a função não sabe quem que é o usuário, quais são os atributos daquele usuário, porque é uma função muito específica. A maneira de fazer isso usando o Foundation Kit é colocando um middleware que vai calcular o comportamento e vai salvar o comportamento no contexto. Então, na camada de serviço, esse comportamento já está decidido. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu seria um split.io, ponto, feature enable, passando o contexto, e o nome da feature flag. Então, no caso, a feature flag era essa aqui. E eu já criei uma constante para ela, então eu vou só referenciar a constante. Eu chamei de feature flag new greeting. Então, a vantagem é muito simples você checar uma feature flag. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como integrar o middleware no seu projeto para isso aqui funcionar. Então, vamos lá. O primeiro passo é adicionar uma config. Só salvar aqui. O primeiro passo é adicionar uma config. Eu vou chamar de split. Vai ser split.io.config. A gente já tem uma estrutura pré-definida com as configs que o seu projeto vai precisar. Essa estrutura, ela já tem algumas coisas. Então, primeiro, você pode trabalhar com um modo em memória ou um modo em Redis. O modo em memória é mais simples de usar, tanto é que está como default, mas você pode conectar num Redis. E aí você vai ter que usar um synchronizer para fazer isso funcionar. E você também pode mudar o provider. Se ao invés de conectar no Split.io, você quiser usar um stub, ou seja, você poderia colocar nessa config aqui quais são as feature flags ativas. Então você tem um código que funciona sem dependência externa, o que é bom para testar. Bom, beleza. Eu adicionei aqui a config, então é só a gente setar. E aqui no meu Docker Compose eu já coloquei, inclusive, split ID. Eu coloquei a split.io aqui, que está aqui definida no meu ponto .env. E aí o Foundation Kit vai ser responsável por alimentar essa estrutura aqui, então a gente já resolveu essa parte. Agora o que a gente precisa fazer é adicionar um middleware. Então eu vou colocar aqui
split IO, assim, aqui na função de endpoint, eu vou split IO.new fit flag mirror. E ele espera duas coisas. Ele espera um cliente e ele espera uma configuração. O cliente eu ainda não tenho. Então, eu vou criar aqui, vou chamar de split IO client. Vai ser do tipo split IO.client. E aqui embaixo eu vou criar o meu resource. Vai ser split IO. E vai ser do tipo split IO.client. E aqui a inicialização dele é bem simples. Então, split IO must new client. E aqui eu passo aquela config que eu falei no começo. Então, split. E eu referencio ela aqui. É split IO client. Agora ele espera a configuração do middleware. Então eu vou criar ela aqui em cima. Vou chamar de ff.config. Vai ser split IO. Aqui ele vai criar uma configuração default para mim, sem nada de muito diferente. Então eu só coloco ela aqui dentro. E beleza, meu middleware está configurado. Só que do jeito que está aqui, ele não sabe quais features ele deve checar em toda request. Então eu preciso falar para ele quais são essas features. Então eu tenho que fazer ffconfig.features e ele espera um array. Eu posso colocar simplesmente o array aqui, definir ele, mas a boa prática é a gente definir isso aqui no serviço. Significa que toda vez que esse serviço for chamado, todas essas features vão ser checadas. Então eu vou simplesmente referenciar essa variável aqui. Vai ser API, na verdade, reach, né? Reach.features. Beleza. Bom, mas o resultado que daria aqui é que ele estaria sempre falando, ele estaria sempre caindo nesse comportamento. Por quê? Se você abrir as regras daquele split, as regras estariam falando que a regra default é o split está desligado, o feature flag está desligado. Uma das coisas que a gente precisa fazer é especificar qual que é o usuário da request. Aqui eu criei uma função que é getUserFromRequest. Ele vai receber a request do meu endpoint e ele vai retornar nesse formato aqui. Esse formato é o formato que o middleware espera. O que é? É um mapa de usuário para atributo. Então eu tenho que colocar nesse mapa todos os usuários que estão nessa request. Pode ser que tenha um só, ou pode ser que tenha vários. No caso, se vocês verem o meu endpoint, ele é assim. Ele recebe um array de usuários. Ele vai extrair, então, ele vai colocar aqui, ele está iterando nesse mapa e colocando, ele está iterando no slice e colocando no mapa. E também eu coloquei um conjunto de atributos. Então, por exemplo, eu coloquei que um plano que para todo mundo é starter e para o Carlos é enterprise. Só para facilitar. Aqui eu poderia, de alguma forma, extrair da request, plano, por exemplo, ou poderia conectar num banco de dados. Isso é o limite. O fato é, você precisa fornecer para o SplitIO um conjunto de usuários e um conjunto de atributos. E disso ele vai automaticamente derivar se a feature flag está ativada ou não. E aí eu só preciso referenciar essa função aqui. Então eu vou fazer ffconfig.userDecodePN na verdade está em isso. Bom, consegui subir o meu serviço, ele está rodando aqui. Mandei uma requisição passando o usuário João, e o João cai na regra antiga. A gente pode ver aqui que as minhas regras são: se o usuário tiver,
André, Rodrigo ou Victor, ou no user, que eu vou comentar depois, a regra está ligada. Se o plano for enterprise também está ligado, e todos os outros casos a regra é desligada. Então eu vou fazer um teste aqui colocando o André. E aí ele cai na regra nova. Beleza. O que significa passar vários usuários? O comportamento do middleware é a regra só vai estar ligada se estiver ligada para todos os usuários. Então, se eu colocar João, caiu na regra antiga, que é hello. Inclusive, a gente pode ver qual regra caiu, porque ele já integra com um context map. Então, a integração é direta com o middleware de logs. Então, eu sei que nessa request aqui a feature flag estava desligada, nessa request a feature flag estava ligada. Isso eu não precisei fazer nada, isso foi automático. Agora, se eu trocar aqui por Carlos, Carlos vai cair na segunda regra aqui, do plano Enterprise. E aí ele já cai no Hello World, que é a regra nova. E o log mostra isso. E aqui no log é muito útil, porque às vezes você quer identificar bugs, você pode simplesmente ir na infra de logs e filtrar pela feature flag, e aí você filtra por logs de sucesso e log de falha. Isso acaba sendo muito útil. Bom, alguns nuances desse nível. Essa função aqui, getUserFromRequest, algumas requests podem não ter nenhum usuário. Seria esse mapa aqui está vazio. Se isso acontecer, a feature flag ainda vai ser checada, mas vai ser checada para esse no user. Então é um ponto assim, de atenção. Pode ser que você precise, pode ser que não. Existe uma outra nuance também, que é sobre você não passar essa função de multi-user decode FM. O comportamento do middleware acaba mudando um pouco. Nesse caso, não dá para você passar atributo, ele simplesmente vai checar se a feature flag está ligada ou não. E a maneira de fazer isso, ele vai gerar um usuário, vou até abrir aqui o código do middleware. Ele vai chamar essa função aqui direto, is feature enabled, sem passar um usuário. Na implementação, tá? A gente split.io, ele faz isso gerando um usuário com um número aleatório aqui na frente de 0 a 1000. Então você poderia falar, tipo, eu quero dividir 50% do tráfego, indo para um lado ou para o outro. Se você passar um usuário, já não existe mais o componente aleatório. Então, o usuário vai estar no split ou não. Uma vez que o split foi avaliado, ele vai cair sempre no mesmo lugar. Então, é só uma coisa importante de ter em mente. Então, era isso. Espero que vocês tenham entendido. E espero que vocês convençam a usar esse middleware, que acaba sendo um pouquinho mais fácil. O setup é um pouquinho mais complicado do que você simplesmente chamar o cliente direto, mas a vantagem é que ele integra com as outras coisas do Foundation Kit muito bem. E se você quiser adicionar novos feature flags, essa função, o middleware, são coisas que você configura uma vez só. Depois, é simplesmente você vir aqui nesse array e adicionar mais coisas. Bom, espero que vocês tenham gostado.